Olá, meus nobres amigos inscritos e membros do canal Spook Houses Casas Assombradas. Tio Spook, meia-noite hoje. Meia-noite hoje nós vamos falar sobre um bate-papo muito legal que aconteceu no UOL. Pô, UOL, me liga, vamos conversar, cara. Vamos falar sobre religião. Acho interessante trazer essa pauta para a internet, para a gente poder elucidar por meio de hermenêutica, exegese bíblica, falar sobre realmente uma teologia liberal, falar sobre geografia, história, fatores que influenciaram a Bíblia de verdade. Não esse show que a gente vê hoje dos pastores em trazer somente as alegorias bíblicas como uma verdade absoluta, sabendo que a Bíblia foi escrita em parábolas. Mas vamos lá, nós temos um ponto muito legal aqui, que é um bate-papo com Mel Lisboa a respeito de Deus. Acho interessante a gente conversar sobre isso num país católico / cristão, não é mesmo? E vamos lá, vamos ver o que é isso. Claro, se a internet ajudar, não é mesmo? Você já se declarou em alguma entrevista ateia, certo? Uhum. Seus filhos já fizeram Pesou ali a resposta dela. Minha filha está obcecada com essa pergunta. Existe Deus, existe Jesus, no que você acredita? A gente morre e vai para algum lugar, ela me pergunta isso o tempo inteiro. Meus filhos já estão muito acostumados com o fato de eu não ter religião e de não acreditar assim nesse Deus e tal. Eu falo de ateísmo, mas tem muitos... Sim, não é uma bandeira. Tem muitos ateísmos e, na verdade, hoje, se você pensar o ateu mesmo, eu não me enquadraria. Uhum. Porque você fala, é ateia, mas está falando de astrologia. Entendi. Ah, mas aí é diferente. Aí é o erro da palavra. Ateísmo é uma coisa, ceticismo é outra. Quando a gente fala em ateu, a gente fala aquele que não acredita em Deus, mas acredita em muitas outras coisas. Você pode não acreditar na representação de um Deus soberano, único, que fica num trono com uma luva com 5 esferas ali. Não, você pode acreditar em vários outros aspectos. Uma pessoa cética é aquela que não acredita em nada. Aquela pessoa que é ateu é aquele que não acredita somente em Deus. Existem religiões que não acreditam em Deus. Por exemplo, o budismo. O budismo não se unifica em uma consciência divina. O budismo ele acredita no pensamento, nas percepções, naquela percepção ao seu redor que faz com que você entenda as relações entre o samsara, entre o seu karma, entre as suas relações de impermanência, junto à existência, o sofrimento, que é uma consciência búdica. Um pensamento elevado que lhe tira, então, dessa esfera de sofrimento para lhe colocar em uma esfera de entendimento e compreensão do seu próprio eu. Isto é Buda, a consciência, não é uma divindade. Infelizmente, em Terra Brasilis, né, eles colocam tudo dentro do mesmo balaio e passam a julgar todos com o seu crivo medíocre de religião. Então, se existe Jesus no cristianismo, existe Buda para o budismo como uma representação personificada. Buda não é uma pessoa, é um pensamento, é uma forma de interpretar, ressignificar e mudar a sua impressão da vida. Então, nesse caso, novamente, há um problema de dialética, um problema de interpretação das palavras, um problema de compreensão. Então, novamente, ateu é aquele que não acredita em Deus, mas acredita em qualquer outra coisa. Pode acreditar em espíritos, pode acreditar em astrologia, pode acreditar em doentes, fadas, gnomos, elfos, não faz diferença. Ele só não acredita em Deus. O cético é aquele que não acredita em nada. E quando as crianças perguntam sobre isso, é um momento muito curioso, né? É um momento em que elas passam a escutar isso, infelizmente, na escola, por pressão, às vezes, dos amiguinhos, amiguinho que tem um papai muito religioso, uma mamãe muito religiosa, e que vem cobrar do seu colega de sala, dizendo, você não acredita em Deus, você vai para o inferno e tudo mais. Ou professores que às vezes, né, de uma maneira muito inapropriada, soltam um viés religioso no meio da sala de aula, e geralmente são cristãos, e que então pregam esse proselitismo em lugar que não pode. Isso mexe com a criança, e isso não pode ser feito.
Aí entra a psicanálise de Melanie Klein, aí entra Anne Freud, para tentar elucidar a criança sobre o que é Deus. E aí vai essa filosofia, essa análise, esse argumento sobre como a religião realmente pode ser usada desde criança. O que eu falo para as mães, como no caso Mel Lisboa e a apresentadora do UOL, é como blindar a criança para que ela não seja influenciada por esses amiguinhos tendenciosos que trazem um viés muito forte de uma religião dentro da sua casa para com os outros, não é? Ironizando, satirizando, menosprezando, ofendendo ou falando que a pessoa vai arder no inferno, porque acontece. A gente tem que compreender, dentro da neuropsicologia, por exemplo, como falar com a criança. A neuropedagogia traz conhecimento de como abordar esse tema para a criança sem que ela interprete de uma maneira ruim. Seria interessante a gente ter crianças que passam, então, a terem sua religião escolhidas mais velhos. Da mesma maneira que a faculdade. O adolescente ele vai escolher a sua faculdade, sei lá, aos 16, 17 anos, muitas vezes até antes, né, aos 14, 15 anos, mas ele observa uma relação de espelho, uma relação da sociedade, vê os amiguinhos, vê muitas vezes as profissões, tenta se amparar em questões do futuro, né? Como o futuro vai realmente favorecer essas crianças, o adolescente, trazendo então uma carreira mais próspera ou mesmo nessa nova geração, não somente prosperidade, mas trazer atos benevolentes, né? Existem discursos de adolescentes que falam que querem fazer algo pela sociedade. Ok, mas a religião ela deve ser realmente limitada dentro de um aspecto do eu, da procura do eu, de tentar fazer com que essa criança, ela no futuro, se encontre em termos de uma religião. Então aí entra as ciências da religião e não teologia. Infelizmente a teologia torna-se muito enviesada aqui no Brasil, uma vez que teologia, né, o estudo de Deus, vai muito mais dentro da esfera do Deus cristão e do Deus hebraico, né, o hebreu, do que realmente buscar entender todas as religiões. Então, quando os filhos chegam em casa e perguntam, mamãe, o que é Deus? Existe realmente escritores que trazem esse conceito muito legal sobre como interpretar a palavra Deus. Eu acho que primeiro nós temos que fazer com que a criança entenda mais sobre a biologia, as ciências e todos os elementos naturais que compõem o planeta. Mostrar que a criança nasce por uma relação biológica entre o papai e a mamãe, ok? Primeira coisa, não é Deus que botou a criança no mundo, mas sim uma relação biológica, assim como os bichinhos, como os animais, como tudo no planeta surge por meio de uma existência bonita e linda da natureza, dos minerais, né? Tudo torna-se harmonioso. E essa beleza acontece quando o papai se apaixona pela mamãe e nasce, então, a criança por meios biológicos. Quando se fala de Deus, Deus então passa a ser uma representação de uma fé, de uma crença, em acreditar em algo sobrenatural, metafísico. Ou seja, um pensamento, uma energia, que passa então a guiar as pessoas como uma forma de impulsioná-las para o contínuo de sua existência. Então imagina, uma pessoa que está triste, uma pessoa que tem seus problemas, uma pessoa que precisa de um amparo, muitas vezes se alicerça em um elemento religioso para continuar então motivada a sua existência. Deus passa a ser o elemento religioso observado pelas crenças, e algumas não, né, que não possuem Deus, para que seja então um elemento motivacional, para que faça com que a pessoa passe a considerar ainda os fatores bons e belos da vida. Somente isso. Ele é simplesmente um amparo metafísico em que as pessoas então passam a acreditar em algo que as motive cada vez mais. Claramente, se essa criança então vá receber essa notícia de que você vai para o inferno, não sei o quê, veja, aí entra elementos budistas, né? O inferno é só um estado de espírito, um estado de pensamento. Quando as pessoas ficam tristes, elas estão enfrentando o seu próprio inferno pessoal. Quando as pessoas ficam felizes, elas estão encarando o seu próprio paraíso
pessoal, pois elas obtêm, então, uma realização de um ato legal, fazem uma ação boa junto à humanidade, elas obtêm certo benefício por um trabalho reconhecido e fazem com que elas se sintam bem. Isso é o paraíso. O inferno é quando realmente nós temos tristeza, fome, sofrimento. Temos pessoas que passam então a sofrer junto à humanidade. E isso leva a uma pessoa a ser amargurada, a ter estados de raiva, ira, ego, ignorância. Isso é o próprio inferno. É somente isso. Buscar fazer com que a criança entenda que isso são meras alegorias, são representações simbólicas, que uma hora ela vai ter o direito de escolher qual é a religião que ela quer, qual é o Deus que ela quer, qual é o tipo de vertente religiosa que vai complementá-la. E caso ela não queira nenhuma religião, ótimo! Ela vai ser feliz do mesmo jeito, sem buscar um amparo dentro de uma fé. Mas a única fé é a sua existência. A única fé passa a ser, então, ela mesma, para com a humanidade. Caráter não tem a ver com religião. Isso é a coisa mais bonita. Ensinar crianças a ter caráter, postura na vida, ter conduta, ter ética e moralidade, não tem preço. Quando a criança já nasce com uma tendência muito boa a isso, ela não precisa ter um amparo a uma religião. Ela precisa simplesmente seguir o que é as simples linhas observadas. Respeita a sociedade, siga os preceitos observados dentro de uma sociedade. Não roube, não mate, não cometa crimes contra a honra do próximo. Siga sempre um viés saudável em vida. É simples assim. Mas vamos lá. Que ceticismo é esse? É até, mas vai lá estudar a Helena Blavatsky, que faz a Blavatsky no teatro, não sei o quê, sabe? Então, assim, eu acho que não seria correto dizer que eu sou ateia. Eu simplesmente não tenho religião e não acredito nesse Deus, não tenho esse Deus, não tenho. Mas eles chegaram a perguntar? Não Quando teve. eles eram mais novos, sim, mas hoje eles estão muito acostumados. Mas já teve, assim, situações... É que eles estão tão acostumados que eles acham que é mais comum. E teve minha amiga, não sei o quê, mas ela acredita em Deus, mãe. Eu falei, mas filha, a maioria das pessoas acredita. Você precisa, sabe assim, de explicar para eles, porque a referência deles, ela é minoria. Eu sei que eu sou minoria. Né? E que, inclusive... Por ser ateia, você é minoria... o ateísmo chega a 10% da população no Brasil. Não é uma minoria. A minoria hoje no Brasil são budistas, são judeus, são muçulmanos, né? Isso sim é minoria, chega a 1%, 2% da população. O espiritismo e todas as vertentes que então passam a acreditar em espíritos, leiam Umbanda, Quimbanda e Candomblé, mais o espiritismo kardecista, pode beirar ali entre 4% a 6% da população. O ateísmo é 10% para mais hoje. Por quê? Porque muitas pessoas se frustraram com a religião dentro do catolicismo e do cristianismo, pois viram então a igreja deturpando, a igreja matando, a igreja roubando, viram então a corrupção dentro da sua própria instituição religiosa e eles passam então a anular esse Deus e deixar de frequentar a igreja e deixar então de acreditar nessa simbologia observada por esse Deus que você coloca, que é um Deus ruim, que é um Deus que é punidor, vingativo, cruel, ou esse Deus que não é tão punidor assim e permite com que as pessoas pulem a cerca, traiam, roubem, matem, não é mesmo? É o que a gente mais vê. Então, muitas pessoas deixaram de acreditar nesse Deus e tornaram-se ou ateus ou céticos. E é 10% da população. É muita gente, não é pouca não. Tem gente que acha um absurdo. Enfim, mas... Eu deixei... Engraçado que para minha filha foi o contrário. Eu tenho na minha casa lá um cantinho com Santa Rita, Buda, coisas do candomblé. E é tudo misturado. Assim, Isso é universalismo. Isso daí não é religião. Universalismo é exatamente passar a acreditar em qualquer coisa ou em tudo e não acreditar em nada.
Como cientista das religiões, a gente tem que realmente buscar entender a compreensão de cada existência, de cada crença. E cada crença pede a sua individualidade. Ou seja, se você entra no budismo, o budismo não acredita em certos fenômenos vistos em outras religiões. O que ele fala, se você entrar no budismo, você vai ter que anular o espiritismo que você então incorpora, ou esse diálogo que você tem com o espírito, ele busca anular esse tipo de coisa. Catolicismo, por exemplo, acha que então tudo que está relacionado à cultura afro é coisa do demônio. Então aqueles que saem da Umbanda, Quimbanda e Candomblé e adentram ao catolicismo por um processo de conversão, têm que se ressignificar. Então esse viés espiritualista precisa tomar muito cuidado, pois ele não gera um aprofundamento de estudos dentro das crenças, gera uma superficialidade. E no meio de um desespero, você reza para quem? Né? Então, veja, os mantras, eles não são palavras sortidas que você pega no ar e sai falando. Ao contrário, as cerimônias budistas podem levar uma semana, 1 mês, 2 meses, 6 meses de prática, tá? Existem práticas budistas, como Nondro, tem gente que leva aí 10 anos para fazer. Então precisa tomar muito cuidado com o viés espiritualista, porque ele é uma superficialidade de crenças, tá? Às vezes eu vou lá, eu rezo, acendo vela, tal, e eu falo, olha, Rita, você estava hoje muito brava, vem aqui rezar. Então eu acredito muito. Eu tive uma infância de escola católica e uma vez o Deus ali, alguém falar para você que ele existe, é impressionante, você carrega pro resto da vida, assim, né? Essa coisa da escola católica. Mas aí você começa a estudar, você começa a entender um pouco mais e aquela coisa da Igreja Católica, com tudo aquilo conservador e o mal que fizeram as mulheres e tal, aquilo eu deixei de lado, mas a fé tá ali desse jeito misturado. E ela veio me perguntar, porque ela disse que as amigas da escola falaram que os pais não acreditavam. Pra mim foi o contrário. Sim. E aí eu deixei ela muito livre. Eu falei, olha, seu pai não acredita, sua avó paterna não acredita. Eu acredito porque foi minha criação, porque eu me sinto bem, mas você fica tranquila. E ela tá nessa crise, que eu acredito e o pai não. Mas enfim, acho que toda criança, quando entende a morte... Outro dia eu fui explicar, ela começou a perguntar de Deus, Jesus. Quando eu vi, eu tava na guerra, na faixa de Gaza já. Eu falei, acho que eu tô indo um pouco rápido com uma criança de 6 anos. Mas ela pergunta... Deus, Jesus, eu recomendo que leiam os livros de Gerd Tyson. Gerd Tyson traz muita elucidação, mas é acadêmico, mas ele traz muita elucidação de o que aconteceu naquela época sobre Jesus, sobre os imperadores romanos, e principalmente ele é muito pé no chão na história, por ser um teólogo liberal. Então ele vai buscar a exegese real dos livros, uma hermenêutica. Uma palavra muito feia, mas hermenêutica é uma palavra muito legal porque designa simplesmente estudos relacionados à geografia, à história, a todos os fenômenos reais que aconteceram naquela época, trazendo o lado mais humano, né? Não o lado fantasioso, metafórico, simbólico e tudo mais. As escolas, infelizmente, as particulares, elas mantêm essa tradição muito forte do enredo católico. Então, uma PUC, por exemplo, ela tem essa questão das pessoas aprenderem um pouco sobre teologia. O Mackenzie também traz, né, dentro do presbiterianismo, essa parte um pouco mais forte da teologia. Já as escolas públicas, elas por lei aboliram isso, visto pelas leis de diretrizes básicas. Elas já não utilizam mais esse viés, não tem uma influência, mas infelizmente na década de 60 as escolas tiveram muitos professores que eram religiosos, leia-se somente padres ou pastores, não tiveram professores que eram de Umbanda, Quimbanda e Candomblé, não tiveram judeus, não tiveram islã, não tiveram nada disso. Tiveram somente pastores que tentaram evangelizar as crianças para poder levá-los à igreja, criando então e demonizando as crianças que não eram filhos cristãos, mas filhos de judeus e filhos de espíritas. E isso gerou um problema seríssimo junto ao Estado. E, infelizmente, os particulares continuam com esse viés e tentam, então, causar aí um imbróglio na cabeça das crianças. Não é? Não precisa fazer isso hoje, mas ainda temos essa influência. E, então, quando as crianças, né, que são filhos de ateus, ou de céticos, elas aparecem dizendo, poxa, mas meu pai não acredita em nada, minha mãe não acredita em nada, existe a necessidade de realmente botar o pé no chão e criar uma neuropedagogia onde as pessoas possam entender que, exatamente o que eu expliquei, Deus ele torna-se somente um fenômeno, uma consciência na qual as pessoas buscam amparo
para poder continuar um fenômeno motivacional, um fenômeno existencial, para que conduzam então a sua mente dentro do elemento de fé, de crença. Não necessariamente ele existe como uma persona, não necessariamente ele existe para então se mostrar físico ao planeta. Faça então, infelizmente, o que ela estava falando, as guerras e conflitos na faixa de Gaza, né? É um conflito que vai além de fenômeno somente ali de Estado, mas também vai de crença, vai religião, vai um monte de coisa envolvido. Então a gente tem que entender que se realmente a persona Deus existisse, não teríamos guerra, nós não teríamos morte, nós não teríamos fome, nós não teríamos diversos problemas. Então ele passa a ser somente um elemento do próprio eu para que as pessoas possam continuar existindo. Tá? É um fator motivacional às pessoas. Eu acho que essa é a melhor abordagem para as crianças, para que elas entendam o fenômeno por detrás, então, de uma crença ligada a um Deus, principalmente o Deus cristão, não é? Até porque dificilmente a gente vai ter ali, né, talvez 1% ali da população, talvez tenha um judeu na sua sala de aula, o qual você vai ter que explicar para ele de uma maneira diferente, atrelado ao próprio elemento de crença. Mas é isso. Crianças, elas são curiosas, elas observam, levam para casa e tentam interpretar. Isso gera uma enorme confusão, isso gera uma crise existencial, isso gera desinformação e pode realmente causar problemas no crescimento do indivíduo. Quando eu entrei no critério de religião, eu era jovem também, mas em 1975 a gente não tinha um viés religioso, a gente queria brincar, a gente queria se divertir, a gente não estava preocupado se existia Deus ou não, a gente não estava preocupado se existia esse critério de religião ou não. Não existia internet, só existia a TV e aquilo que você via na TV era informação, ponto, acabou, sendo ela manipulada ou não. Eu fui realmente entrar nas religiões aos 16 anos, 17 anos, quando eu fui para um centro espírita e comecei a entender o que seria o espiritismo, para depois ir para outras religiões. Então a gente vai entrando dentro de um lado, do outro, e buscando informações e compensando e aprendendo. Eu fui muito em missa, fui muito em igreja na época, porque a sociedade assim impunha essa questão de obrigatoriedade também de ter uma religião oficial, que era o catolicismo, ou seja, meu pai não se importava com isso, minha mãe não se importava, mas a sociedade queria que os filhos fossem batizados, a sociedade queria que eu fizesse a primeira comunhão, a sociedade queria que os filhos fossem, então, ligados a um elemento de crença. Com o tempo, essa questão do batismo, ela foi mudando, as pessoas foram batizando se realmente a criança ela tivesse essa identidade face aos pais católicos. Caso contrário, não existe uma obrigatoriedade para o batismo. Criança batizada se ela quer, não é pecado isso. Mas, infelizmente, dentro de um viés religioso, torna-se. Então, é muito interessante a gente entrar nesse discurso de como trabalhar a religiosidade junto aos filhos, mostrando que não é um bicho de 7 cabeças, mas sim uma individualidade de cada pessoa dentro do seu aspecto de o que eu devo acreditar. É simples assim. Por que eu devo acreditar em algo? Simplesmente por uma questão emocional, por uma questão mental, um alicerce a mais. Eu sempre falei para vocês que nós temos pilares na vida. Os pilares são elementos de lazer, trabalho, estudo, família, e a religião ela é um pilar que também nos dá suporte. Na psicanálise, por exemplo, Freud foi no começo um pouco contra a religiosidade porque causava empecilhos para poder entender o inconsciente do indivíduo. Porém, nos manuscritos de Freud, ele deixa bem claro que ele nunca teve nada contra a religião. Ele achava só que as pessoas se amparavam demais dentro de um elemento de crença, o que prejudicava uma análise mais precisa sobre o inconsciente dos indivíduos, qual se blindavam então dentro dos elementos de crença, de fé, para conseguir, então, se expressar. Então, muitas pessoas se blindavam dentro desses elementos e não se expressavam de uma maneira livre, mas sim dentro dos dogmas da sua própria religião. Eu acho legal esse tipo de discurso e, quiçá, um dia, quem sabe, me chama aí para um bate-papo no UOL para a gente poder falar de religião, poder falar sobre educação religiosa, poder falar sobre como a religião ela tem realmente uma importância muito grande na sociedade e as pessoas devem entender a sua importância
para continuar dentro desse elemento de um alicerce emocional e mental e não uma guerra, como a gente está vendo, religiosa. Tá bom? Muito legal esse discurso, eu acho interessante sobre como educar uma criança, sobre esse aspecto de quem é Deus. Bom, eu agradeço a todos, muito obrigado por assistir o vídeo até agora. Como recadinhos finais, todo mundo que sabe que eu, Rodrigo, sou um terapeuta, um psicoterapeuta alternativo, sou licenciado nacional e internacionalmente por institutos que me habilitam, me capacitam para que por meio de técnicas complementares a gente possa complementar a medicina e não substituir. Complementamos junto aos tratamentos das enfermidades física, emocional e mental, bem como as limpezas de casa e as análises de casas. E para aqueles que querem passar por isso, devem encaminhar o e-mail para limpezadecasas@gmail.com e lá vocês vão obter todas as devidas informações, bem como os respectivos valores. Sim, eu cobro por quê? Porque eu sou um profissional das práticas integrativas complementares. Para aqueles que querem ajudar o canal, nós temos 3 formas de donation, PayPal, seja membro, valeu. Os 3 encontram-se aqui abaixo, basta você clicar em qualquer um desses linkzinhos e vai ser levado a uma pagininha que você pode doar o valor que você quiser ou puder, ou mesmo no nosso site, casasassombradas.com.br, com muita coisa legal para vocês. Vejo vocês nos próximos vídeos e bons sustos a todos nós.